Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Bessoni atualizando as últimas do Timão. Ótimas notícias para a fiel torcida que poderá ter os instrumentos já na próxima rodada contra o Grêmio. Bessoni detalhou pra gente e muito mais nesse vídeo. A Safiel entregou o projeto pro Romeu Thomas Jr. Não sei se ele vai ler, mas tá entregue. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Qual a informação da torcida? Tá de volta desde março. As organizadas estavam fora da Neoquímica Arena com seus instrumentos, adereços, faixas e etc. E aí vinha pleiteando todos esses meses, ainda a punição desde a final do Paulista, e aí vinha lá lutando juridicamente e tal, e aí conseguiu. Saiu ontem a portaria da federação, as autoridades todas, Ministério Público, Polícia, todo mundo já tinha liberado, faltava só a portaria ali oficialzinha, né, da federação, e saiu ontem, então voltam contra o Grêmio no domingo, todas as organizadas voltam ao estádio e obviamente o clima é sempre outro com as baterias e tudo mais. Fala galera, tudo bem? Uma mentira contada várias vezes, em algumas oportunidades se torna verdade, mas não é bem assim. Tá vendo essa tabela aí, ó? Vocês já ouviram o papinho de que o Memphis quase não entra em campo com a camisa do Corinthians, quase não joga pelo Corinthians? Tá vendo aí? Eu vou excluir o Hugo Souza, né? Porque o Hugo Souza, normalmente, o goleiro é o cara que mais realmente é o profissional que mais joga por um clube, ó, ainda mais sendo titular absoluto. Apenas 5 jogadores têm mais minutos em campo do que Memphis Depay pelo Corinthians na temporada 2025. Um lateral, o centroavante e 3 volantes. Todos os outros, mais de 30 jogadores que já atuaram pelo menos uma vez pelo Corinthians nesta temporada, todos esses outros têm menos minutos em campo do que Memphis Depay. Ao total, foram 42 jogos na temporada. O Corinthians jogou 62 vezes. Então, isso dá para dizer que cerca de 70% dos jogos, pouquinho menos do que isso, Memphis Depay esteve em campo pelo Corinthians, o que eu considero um número bom. Não é nada maravilhoso, espetacular, mas eu considero 70% um bom percentual. Então tá aí, ó. Essa é a relação de mais minutos em campos pelo Corinthians na temporada 2025. E o Memphis está longe de ser aquele da menor minutagem, ou quase nenhuma, como muita gente diz por aí. Enfim, uma mentira contada várias vezes, em algumas oportunidades se torna verdade, mas uma tabela como essa desmente completamente. Essa foi a parte do Bessoni aí, a parte que tá na capa aqui sobre o pessoal da Safiel ter entregado o projeto pro Romeu Thomas Jr. É quando o Chico Garcia começa a falar, antes que o pessoal nos comentários aí comece a me xingar. Então acompanha um pouquinho do Esporte Total com mais informações do Corinthians e bora pro próximo vídeo. Vamos falar do Corinthians, que se prepara para o jogo de final de semana, vai encarar o Grêmio. Depois de perder o primeiro treino desta semana, Memphis Depay participou normalmente das atividades nesta quarta-feira. Só contextualizando, o holandês não conseguiu viajar do Rio de Janeiro para São Paulo na terça-feira pela manhã, como tinha sido combinado com o clube, por causa das condições climáticas em São Paulo e também por causa da mega operação policial que acontece no Rio de Janeiro. Memphis Depay conseguiu ainda assim pegar um voo na terça-feira no período da noite e nesta quarta conseguiu se reunir com o restante do elenco e participar das atividades comandadas pelo técnico Dorival Júnior. O treino desta quarta-feira teve também a presença do Hugo Souza, que sim, esteve no campo, mas ainda fazendo atividades de forma separada. O Hugo Souza se recupera de uma luxação no ombro esquerdo, então ele é dúvida para o próximo compromisso do Corinthians, que será neste final de semana, no domingo, lá em Itaquera, diante do Grêmio. Há uma lista de desfalques para esse jogo, porque Bidon, Ranielli e Martinez vão cumprir suspensão. E aí, claro, abre ainda mais a possibilidade de o Carrilho ganhar uma vaga nesse meio de campo, o Carrilho que quase surpreendeu com um retorno até que rápido aos gramados depois de sofrer uma grave lesão no tornozelo. Ele está se recuperando pouco a pouco, não à toa começou entre os titulares na partida contra o Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com esta lista de desfalques, mais uma vez o Carrilho pode começar entre os 11
11 iniciais na partida que vai acontecer em Itaquera. Por falar no Carrilho e nesse retorno, vamos ouvir o próprio peruano sobre esse momento de recuperação física e também a expectativa para a próxima partida. Fue importante para mí porque venía trabajando algunos meses, 2 meses estive fora do gramado e por sorte pude voltar com uma vitória importante, né, com um rival que prácticamente era directo, né? Principalmente la vontade de ganhar. Yo representando a Corinthians acho que eso es lo más importante. Y en casa con nuestra torcida yo acho que somos fortes, hacemos a diferença, así que vamos a ir a por los 3 pontos. O apoio da torcida é mesmo muito importante neste momento, até porque o Corinthians tem mais 8 rodadas do Brasileirão pela frente, 5 delas vai jogar em casa, vai ser mandante, então vai ter o apoio da fiel torcida e tem um objetivo, que é conseguir uma vaga na Libertadores de 2026. O Timão ocupa neste momento a 10ª posição na tabela, tem 39 pontos, 8 de distância para o último colocado do G6. E essa situação que trouxe a nossa repórter Gabriele, que o Corinthians tem 5 jogos e vai disputar ainda no Campeonato Brasileiro em casa, esse é um fator muito importante que pode decidir o futuro do Corinthians em relação a Libertadores do ano que vem. Depois de um período muito instável do clube, Dorival Júnior conseguiu acertar um time, apesar dos problemas, jogadores machucados, transfer ban, tudo que tem aparecido na frente do Corinthians, não está jogando aquele futebol que a torcida deseja, mas está fazendo o que é necessário, somar pontos, tentar ultrapassar esse problema econômico que o clube vem atravessando. Dentro de campo as coisas estão sendo resolvidas, agora a preocupação para saber a situação do goleiro Hugo Souza, se ele volta ou não, problema no ombro, enfim. O Corinthians devagarzinho vai fazendo a sua parte dentro de campo. Fora de campo estão tentando encontrar uma solução, mas parece que não está fácil. O pessoal não está falando a mesma língua. Agora, a principal notícia foi que o pessoal da Safiel, finalmente, eles foram recebidos pela diretoria do Corinthians. Tanto o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, quanto pelo presidente Osmar Stabile. Vocês lembram, eu falei aqui ontem, na apresentação do projeto da Safiel, de que o projeto, a proposta da Safiel seria apresentada ainda na tarde da terça-feira, no Parque São Jorge, para o presidente do Corinthians. E, de repente, eles tiveram a informação que o Stabile não estaria por lá, que não tinha agenda e que eles não seriam recebidos. Então, eles mandaram um e-mail. Foi isso que aconteceu. O Carlos Teixeira, que é talvez o principal representante, junto do Eduardo Salucci, os dois ali que estão encabeçando o projeto da Safiel, eles haviam, não sei se reclamado, mas argumentado, né, de que assim, estavam tentando se reunir com a diretoria e isso não havia acontecido. Por que eu falo que a torcida do Corinthians ela é muito importante nesse momento? Porque a pressão popular ela pode mudar os rumos do clube a partir de agora, nos próximos dias e nos próximos meses. Eles foram recebidos no dia seguinte. A torcida se manifestou contra essa espécie de má vontade, pelo menos é o que passava, era a impressão que passava, do Tuma e do Stabile, de não receberem os representantes da Safiel. Isso foi, digamos que, convertido em 24 horas. Eles foram recebidos. Então, assim, eu acho que a torcida do Corinthians vai ter um papel fundamental em pressionar. Repito, eu não sei se a Safiel é o melhor modelo, é a solução. Mas, nesse momento, é o que se apresenta para poder resolver. Porque é muito fácil você, enfim, dizer que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Esses caras estão chegando lá e dizendo, a gente quer resolver o problema. Não dá para pelo menos ouvir? E foi o que aconteceu. O Romeu Tuma Júnior e o Osmar Stabile receberam o Carlos Teixeira e o Eduardo Salucci, os representantes da Safiel. Eles conheceram o projeto, fizeram esclarecimentos, fizeram perguntas, questionamentos e prometeram que haverá uma apresentação desse projeto para todos os conselheiros, para que eles estejam aptos do que se trata, com mais afinco, com mais profundidade. Existe também uma ideia, pelo menos foi isso que foi colocado numa reunião que durou quase 3 horas, de que o foco agora da diretoria
está em aprovar a reforma do Estatuto. Só que essa reforma do Estatuto ela não beneficia a Safiel e nenhuma SAF, porque já falamos aqui, pelo menos no projeto de SAF que consta nessa reforma estatutária, prevê 51% do clube associativo e 49% de um investidor. E isso afasta qualquer investidor, inclusive a Safiel. Eu ainda quero saber como bateu na Safiel esse modelo e se eles têm esperança de que esse projeto, que ainda pode ser alterado, pode ser revisto, pode ser completamente modificado numa Assembleia Geral para os conselheiros em novembro e depois no pátio em dezembro, como é que bateu neles? Se eles estão confiantes de que isso possa mudar, se eles entenderam isso como natural, se eles vão entrar no clube, se eles acham que vão entrar no clube mesmo tendo 49% dos investimentos, sendo que 51% o controle total majoritário ainda será do clube, ou seja, dessas pessoas que estão lá. E é por isso que eu digo para vocês que nos próximos dias, já está agendado, tá? Um papo com o pessoal da Safiel. Tá? E eu vou trazer aqui para vocês para tirar todas as dúvidas desse projeto, né? Que pretende ser uma solução para o Corinthians. Eu vejo com muito bons olhos, mas é claro que tem muitas dúvidas, né? Para a gente saber primeiro, se eles realmente vão conseguir fazer aquilo que eles querem, porque eles têm que superar uma barreira aí que não é fácil, é uma barreira política entranhada dentro do clube. E por isso que eu digo, o torcedor, ele tem o poder. Ele tem o poder e ele vai precisar se mexer. Porque se depender de algumas cabeças que estão lá dentro, a coisa não vai andar, tá? Mas enfim, acho que a Safiel está avançando gradativamente, né? Já existe um anteprojeto de uma reforma estatutária que prevê a colocação de uma SAF. Já existe agora uma visita, né? Já houve um conhecimento, beleza, recebemos aqui e tal, meio que numa reunião protocolar, mas ok, acho importante. Depois vai ter uma apresentação para os demais conselheiros e tem muita gente ali que torce o nariz, que vira a cara, que não quer saber, mas eles vão ter que ouvir, pelo menos ouvir. Agora, para passar no conselho, vai precisar de uma pressãozinha aí fora. Senão, eu não sei se passa não. Mas tudo isso a gente vai dirimir nos próximos dias, nos próximos dias. Porque depois de 6 meses, a torcida ou as torcidas organizadas do Corinthians foram liberadas para estarem presentes com os seus instrumentos, com faixas, bandeirões, instrumentos, tudo que for possível, né, para que as torcidas organizadas possam fazer a sua festa. Uma punição que já durava 6 meses depois da final do Campeonato Paulista, com sinalizadores e tudo aquilo que aconteceu lá no derby, que resultou no título paulista do Corinthians, isso lá no dia 27 de abril. Pois bem, a Federação Paulista conseguiu, né, através do Ministério Público, essa liberação e autorizou para que as organizadas do Corinthians, através de uma portaria, fossem liberadas a partir já desse domingo. Então, no jogo contra o Grêmio, todas as organizadas do Corinthians poderão levar os seus bandeirões, as suas faixas, os seus instrumentos para poderem fazer a sua festa normalmente. Trata-se de uma ótima notícia para a torcida depois de um longo e tenebroso inverno, né? 6 meses sem poder estar presente de uma forma mais plena, né? De uma forma mais completa. Justamente contra o Grêmio, hein? Que coisa. Vamos lá. Falando desse jogo contra o Grêmio, também o Memphis Depay conseguiu regressar do Rio de Janeiro, treinou normalmente, né? A diretoria tratou o episódio com normalidade, né? Porque houve sempre uma conversa e ele só não pôde voltar por conta de uma impossibilidade de teto, né? Tanto pela condição climática aqui em São Paulo, quanto pela situação caótica que vive o Rio de Janeiro com a operação policial lá, ou com as operações. Mesmo assim, ele conseguiu embarcar ainda durante a noite e nessa quarta-feira participou da atividade normalmente o Memphis Depay, tá? Assunto resolvido. O Hugo Souza, a gente teve um pequeno avanço. Ou seja, ele ainda se recupera da sua luxação no ombro, mas ele foi para campo, mas não treinou com os companheiros, treinou em separado. Então é um passo adiante da fisioterapia, né, do processo lá em que ele fica fazendo um tratamento lá para poder recuperar os movimentos para estar no campo. Mesmo assim, não é uma atividade normal juntamente com os demais companheiros que possa garantir ele para o jogo. É uma atividade separada.
Pode ser que nesta quinta e sexta-feira ele ainda consiga trabalhar com o grupo. E aí, se isso acontecer, o Hugo Souza estará confirmado para o gol do Corinthians no jogo contra o Grêmio. Se não, Felipe Longo será o titular mais uma vez, assim como foi contra o Vitória e contra o Santos. Contra o Santos, o Hugo estava na seleção. Contra o Vitória, ele já estava com esse problema. E agora a gente está na expectativa se ele recupera ou não. Então, os próximos dias vão dizer se o Hugo Souza vai estar apto ou não, mas ele avançou no processo de recuperação. Vamos acompanhar. Então, esse foi uns cortezinhos pra vocês aqui. Mano, semana sem jogo, assim, ainda mais com o Libertadores, outros times jogando aí. Fica muito difícil de notícia do Corinthians. A SPN não fala nada do Corinthians. Ontem eu até achei engraçado, porque a Lili Nascimento, ela tava lá no CT do Corinthians e tal, fica acompanhando. E, tipo, não passou nada o dia inteiro do Corinthians. Não sei o que ela foi fazer, ela foi fazer matéria e tal. Mas, que tiver a gente posta pra vocês. Tem dia que vai ter muito pouco vídeo, tem dia que vai ter mais. Claro, cara, não tá tendo muita notícia bombástica, assim, muita informação. É mais, às vezes, mais do mesmo, né? Mas pra deixar o canal alimentado, a gente sempre tá postando aqui pra vocês, hein? Domingão, um jogo importante. Tem que vencer. Mas eu não duvido nada do Corinthians querer complicar esse jogo contra o Grêmio. Vai ser a primeira vez que o Willian vai enfrentar o Corinthians. Vai ser a primeira vez mesmo. Quando o Coringão jogou contra o Chelsea em 2012, ele não tava no Chelsea ainda, né? Se não me engano, ele tava no Shakhtar ainda. Então, é a primeira vez que ele vai enfrentar o Corinthians, ainda mais da forma que ele saiu. Vamos ver como vai ser a recepção, se ele vai ser vaiado quando pegar na bola. Normalmente, a torcida do Corinthians não tem costume de vaiar jogador rival, não, quando tá jogando assim. Não me lembro, cara. Uma vez ou outra sim, mas eu acho que vai ser indiferente o Willian jogar domingo na Química Arena. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Domingão, a torcida organizada vai poder usar seus uniformes, os instrumentos e tal. Mas até quando, né? Porque o Corinthians, se soltar um sinalizador, já é punido, enquanto outras torcidas, quando faz festa no estádio. Mano, aquela festa do Racing ontem lá no estádio lá. Ah, se fosse o Corinthians, hein? Que fizesse aquilo lá na Química Arena, aquele foguetório. No outro dia, a mídia tava descendo o cacete no Corinthians. Mas como é time argentino, é bonito, é lindo, né? Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis!